Lei do feminicídio é tema de debate na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Comissão de Constituição e Justiça aprova maior punição para pessoas e empresas envolvidas com contrabando. E Comissão de Educação debate reprovação e evasão escolar na educação básica. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Senadores e deputados debateram nesta quarta-feira as políticas públicas de combate à violência doméstica e a lei do feminicídio. O feminicídio é quando a mulher é assassinada ou perseguida justamente pelo fato de ser mulher. Uma lei sancionada em 2015 passou a considerar esse crime como homicídio qualificado e o incluiu no rol dos crimes hediondos. Os homicídios qualificados têm penas maiores e os crimes hediondos são aqueles considerados de extrema gravidade e, por isso, recebem um tratamento mais severo da justiça. São inafiançáveis e não podem ter a pena reduzida. A lei prevê o aumento da pena em pelo menos 1/3 se o crime ocorrer durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Se a vítima for menor de 14 ou maior de 60 anos, portadora de deficiência ou se estiver na presença de parentes, como pais e avós. Durante a audiência pública da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, a representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública explicou por que a lei do feminicídio é importante. O que mais importa em relação ao feminicídio é pensar a questão de gênero explicando parte dos homicídios de mulheres, isso é importante, essa é a mudança cultural e por isso ele é tão importante e dá a visibilidade do fenômeno. A consultora do Ministério da Saúde disse que o número de notificações de violência contra a mulher aumentou entre 2011 e 2017. Ela ressaltou que é preciso dar atenção integral às vítimas. Uma mulher que sofre qualquer tipo de violência, ela tem 7 vezes mais o risco de morte violenta. Ela tem 30 vezes mais o risco de se matar e 20 vezes mais o risco de ser assassinada. Já o representante da Secretaria Nacional de Segurança Pública defendeu o investimento do governo federal na prevenção da violência. Se a gente não conseguir agir preventivamente, a gente vai continuar fazendo as mesmas ações que a gente tem feito nos últimos anos e que não tem conseguido surtir os efeitos que a gente quer. Então, a gente tem que começar a investir mais nessa área de prevenção. Em sessão do Congresso, deputados e senadores aprovaram crédito suplementar de 4,49 bilhões de reais aos estados, Distrito Federal e municípios. Os recursos são resultantes do excesso de arrecadação de royalties do petróleo, da mineração e também do uso de recursos hídricos para a geração de energia elétrica. Mais rigor no uso de carros oficiais e maior punição para pessoas e empresas envolvidas com contrabando. Projetos aprovados hoje na Comissão de Constituição e Justiça, que seguem para o plenário. Uma das propostas que veio da Câmara limita o uso de carros oficiais por autoridades. De acordo com o texto, só terão direito desde que para representação oficial, a presidência e vice-presidência da República, os presidentes da Câmara, do Senado e do STF, ministros de Estado e comandantes das forças militares. A limitação do uso dos carros oficiais, os chamados carros chapa branca, será uma medida moralizadora que vai ao encontro do anseio de uma população que está cansada de ver um país onde reina privilégios e temos escassez de toda a ordem. Outra proposta aprovada pela comissão prevê medidas mais rigorosas contra roubo de cargas e contrabando. O texto prevê que, além da punição penal, o motorista que usar o veículo para roubo, receptação e contrabando de mercadorias terá a habilitação cassada.
E as empresas que armazenarem, distribuírem ou comercializarem produtos contrabandeados ou falsificados serão fechadas. Ele é um profissional que depende da carteira de habilitação para exercer a sua atividade. Ele é motorista de caminhão, ele faz frete, ele trabalha nesse transporte de logística. Consequentemente, ele vai pensar 2 ou 3 vezes antes de aceitar uma proposta que é uma proposta, acima de tudo, prejudicial ao Brasil. 40% hoje da comercialização de cigarros é de contrabando. Então, o que impacta isso sobre a questão? Considerando que o cigarro é o produto mais tributado no Brasil. Do preço final do produto, talvez mais de 90% seja tributação. Regras mais duras para o funcionamento dos partidos políticos. As legendas deverão responder por atos contra a administração pública cometidos pelos seus dirigentes. A necessidade desse choque de imoralidade se faz até mesmo em razão de tudo que foi divulgado, de tudo que foi publicizado em relação à apropriação dessas instituições públicas para o atendimento dos mais mesquinhos interesses pessoais e particulares. Os senadores também aprovaram um projeto prevendo que os condenados por violência doméstica e familiar deverão ser obrigados a devolver aos cofres da Previdência Social os gastos com benefícios pagos em decorrência do crime. Ou seja, são benefícios que não precisariam ter sido concedidos se não tivesse ocorrido a violência contra a mulher. O governo passa a ser ressarcido pelo agressor. Bateu, ele vai ter toda a lei que remete a esse crime, mas ele vai ter que ressarcir os prejuízos causados ao erário público frente ao crime que cometeu. Essa matéria segue para a Comissão de Assuntos Sociais. Os senadores da CCJ aprovaram também projeto que aumenta a pena em até 2 anos para fuga de presos após rebeliões com uso de violência. A matéria vai ao plenário. A reprovação e a evasão na educação básica do sistema público foram discutidas hoje em audiência pública na Comissão de Educação. Reprovação e evasão escolar são problemas enfrentados por muitos alunos no Brasil. Segundo o censo escolar do Ministério da Educação, na educação básica, mais de 10% dos alunos, cerca de 3 milhões, foram reprovados em 2016. Essa realidade é mais forte nas regiões Norte e Nordeste, entre homens do que entre mulheres, e atinge mais os negros que os brancos. Muitos desses jovens, quando chegam ao primeiro ano do ensino médio, eles têm dificuldades tanto de acompanhar e muitas vezes a escola, a rede e os sistemas de ensino não têm ações específicas nesse sentido. E, além disso, a complexidade curricular de um ensino médio. Na realidade, a gente vive uma situação de genocídio dos jovens negros no Brasil. O que acontece? O que acontece é que a sociedade brasileira é uma sociedade que ela expulsa e ela rejeita aqueles que ela considera que não têm direitos sociais. E o problema não é só dos alunos. Eles não dominam os conteúdos básicos do que ensinam. E aqui nós estamos falando de conteúdo de 5º ano. Então, é muito difícil você imaginar que qualquer que seja a legislação, o esforço, como é que pode fazer, como a lei pode fazer, o sujeito que não sabe, ele vai ensinar. E isso é o quadro dramático de um estado aqui do Sudeste. Para os debatedores, a própria sociedade não pode se descuidar da qualidade do ensino. Garantir escolas, vagas e professores não é tudo. A realidade é que a população demanda educação, mas ela ainda não tem a capacidade de conseguir demandar qualidade da educação. Para este especialista, o Estado precisa formular políticas com base em evidências, reduzir os níveis de pobreza e desigualdade da população e aplicar melhor os recursos da educação. Mas ele alerta, nem tudo se resolve com novas leis. O Brasil tem uma das leis mais fortes do mundo que obriga as crianças de 4 a 17 anos a estar na escola. E nós temos 2,5 milhões de crianças fora da escola. A lei permite prender o pai da criança se ela não for. E não acontece nada. A lei vai resolver?
Lei é um caminho bom para resolver as coisas? Para a senadora Fátima Bezerra, um dos caminhos é fortalecer o Fundo de Financiamento da Educação Básica. Nós temos que dar total prioridade a esse debate do Fundeb, pelo caráter estratégico que ele tem, tanto do ponto de vista do presente como do futuro. A medida provisória que regulamentava a reforma trabalhista perdeu a validade na segunda-feira. O programa Agenda Econômica vai debater hoje como fica a lei trabalhista com a queda da medida provisória. A queda da medida provisória deixa sem nenhuma regulamentação. Por exemplo, o trabalho intermitente. Os trabalhadores autônomos, que tinham a liberdade de vender sua mão de obra para quem quisessem, agora podem ser obrigados a vender para um só patrão e sem nenhum direito trabalhista. Mulheres gestantes e lactantes ficam sujeitas a lugares insalubres de trabalho. A queda da medida provisória que regulamentava a reforma trabalhista traz de volta uma enorme insegurança jurídica para o setor e abre espaço para muitos questionamentos judiciais. Quem explica como fica a nova legislação trabalhista é o consultor do DIAP, Antônio Augusto Queiroz. Eu aguardo você na Agenda Econômica. O programa Agenda Econômica vai ao ar logo depois do Argumento. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Fique agora com o programa Argumento. O convidado é o senador Telmário Mota, que vai falar sobre fake news na campanha eleitoral. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.